Juliana Lopes, ou seja, a gente volta aqui com aquele assunto, o censo, né, que houve um crescimento da população, esse assunto que a gente abordou agora em relação a isso. Houve um crescimento da população em alguns estados, né, outras pessoas saíram de alguns estados e foram para outros estados. E em função disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que deve haver uma recontagem do número de representantes, de políticos de cada estado. É uma redistribuição, não necessariamente uma ampliação, mas o Congresso entendeu que era melhor, para não ficar ruim para ninguém, para nenhum partido, em vez de tirar de um e colocar em outro, ampliar o número de deputados, uma medida bastante impopular, inclusive. O Congresso aprovou, isso foi vetado pelo presidente Lula, diante desse impasse que ainda envolve analisar o veto do presidente Lula, o que fez Davi Alcolumbre. A gente trouxe essa apuração aqui ontem, pediu para que o STF postergasse, jogasse para frente essa decisão que pode envolver a ampliação de deputados, mas esse imbróglio ainda está em andamento. Então, o entendimento é, já que não se decidiu ainda, o Congresso ainda está discutindo, tem veto, tem inclusive decisão do TSE sobre esse assunto, vamos jogar para 2030 e em 2026 nada muda sobre a quantidade de cadeiras na Câmara dos Deputados. Nos bastidores, o que acontece? Tem um entendimento de que esse assunto, o entendimento do Congresso, a vontade, inclusive, da Câmara dos Deputados, é de que esse assunto fosse resolvido da seguinte forma. A gente derruba o veto do presidente Lula na Câmara dos Deputados, né, numa sessão que é conjunta, inclusive, envolve o Senado Federal, e retoma a ampliação que foi aprovada pela Câmara. Mas o entendimento nesse momento é que esse assunto se tornou tão impopular, fez o Congresso ser alvo ali de tantas críticas e ainda veio a PEC da blindagem depois para terminar, para colocar ali, ampliar de alguma forma as críticas ao Congresso Nacional, que não dá para tratar sobre a derrubada desse veto nesse momento. Por isso, essa ação, essa medida orquestrada ali, principalmente pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, de pedir ao STF que jogasse mais para frente a decisão sobre essa ampliação. Ampliação que vai ter um efeito cascata. Ou seja, nós estamos falando sim de aumento de gastos, apesar de ter alguns pontos detalhando que esse aumento não pode ser excessivo, porque diz respeito a aumento das cadeiras da Câmara dos Deputados e isso, consequentemente, acontece e provoca um aumento nas assembleias legislativas. Então, assunto que vai ser tratado a partir de 2030, não sabemos ainda se aumento ou não, mas o fato é que foi tão impopular que os congressistas deram um jeito de pedir ao STF que jogasse essa decisão mais para frente. A determinação, só para a gente lembrar, a partir da constatação do censo de 2022, é para que haja uma redistribuição de acordo com a população brasileira, mas não necessariamente um aumento. Mas isso foi aprovado pela Câmara.